Você está ouvindo uma mensagem do Padre Ricardo Padavini. Deixe o seu like e compartilhe com as pessoas que você quer abençoar. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia Sagrada relata um grande livramento que Deus deu para seu povo. E desse texto sagrado, nós podemos tirar para a nossa vida cristã muitas lições importantes, muitas lições que, se você praticar, a sua vida vai ser muito, muito abençoada. A Bíblia nos fala sobre o rei Josafá. Josafá era um rei que acreditava em Deus e que reinava sobre Judá, o povo de Deus. E ele recebeu a notícia de que alguns exércitos inimigos tinham se juntado e vinham contra ele, contra seu povo, para os roubar e para os expulsar da terra que eles habitavam. Quando o rei Josafá ficou sabendo disso, a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus. Ele proclamou um jejum, convocou o povo para orar a Deus e começou a rezar e pedir: Deus, tenha piedade, nos socorra. Deus, a multidão que vem contra nós é muito grande e nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. A primeira lição que nós podemos tirar deste texto sagrado: muitas vezes na nossa vida, nós olhamos para todos os lados e não vemos uma saída, como o rei Josafá não via saída. Mas o olhar do rei Josafá, a fé daquele rei, estava em Deus. Então nós não temos que ficar olhando para os lados, não temos que ficar olhando para as dificuldades, para os sofrimentos da vida. Nós temos que olhar para Deus e saber que o nosso socorro vem de Deus. Padre, mas o meu problema é muito grande. O sofrimento que eu estou passando é muito grande. A situação que eu estou passando é muito complicada. Meu irmão e minha irmã, Deus é especialista em agir nestas situações que nós não vemos saída. É nessa hora que Deus mostra para nós que Ele é Deus e que Ele tudo pode. Então que o nosso olhar esteja em Deus. Qual foi a oração daquele rei? Senhor, a multidão que vem contra nós é muito grande e nós não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. A nossa fé está em Ti, meu Deus. Esta deve ser a tua oração. Senhor, eu estou passando por esta luta, estou passando por este sofrimento, eu não sei o que eu faço, mas a minha fé está no Senhor. Eu peço que o Senhor me abençoe. E Deus vai abençoar, digam assim seja. Vamos prosseguir aqui. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Digam graças a Deus. Então a Bíblia diz que aquele povo começou a orar a Deus, e Deus derramou o seu Espírito Santo sobre um jovem chamado Jaziel, e aquele jovem profetizou para aquele povo dizendo: Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta multidão que vem contra vocês. A peleja, a luta não é vossa, mas é de Deus. Vamos tirar daqui uma segunda lição muito importante para a nossa vida. Enquanto a pessoa está longe da igreja e longe de Deus, as lutas são da pessoa. É ela que vai lutar sozinha. Mas quando a pessoa vem para a igreja, se entrega a Deus, quando a pessoa faz a sua novena na igreja, Deus toma para si as lutas da pessoa.
Então, como o Espírito Santo estava falando pela boca daquele rapaz, a luta não é vossa, mas é de Deus. Assim também acontece na nossa vida. Quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, as nossas lutas passam a ser não apenas nossas, mas de Deus. E como Deus não perde batalha, se nós formos fiéis a Ele, Ele vai nos dar a vitória. Talvez muitos estejam contra você, mas se Deus estiver com você, você vai vencer, porque com Deus é maioria. Então saiba disso, se a pessoa está longe da igreja, longe de Deus, as lutas são dela. Mas se a pessoa vem para a igreja e se entrega a Deus, as lutas passam a ser de Deus. Deus vai lutar por nós, vai guerrear por nós, Ele vai mover os céus e a terra para nos abençoar, digam assim seja. Vamos prosseguir aqui. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estarei seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis, digam graças a Deus. Esta palavra é muito importante, muito importante. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Eu sempre digo aqui na igreja que tem muitas pessoas sofrendo demais na vida porque acreditam em tudo e em todos. Acreditam em tudo e em todos, menos em Deus. E enquanto a pessoa acredita em tudo e em todos, ela está cometendo o pecado da idolatria. O que é idolatria? O que é ídolo? Tudo que ocupa o lugar de Deus na vida de uma pessoa é ídolo. Qualquer coisa, qualquer pessoa que ocupe o lugar de Deus na vida de uma pessoa, esta pessoa está cometendo o pecado da idolatria. Então muitas pessoas hoje estão sofrendo amargamente na vida porque estão acreditando em tudo e em todos, menos em Deus. E por causa deste pecado estão sofrendo amargamente. Porque enquanto a pessoa não acredita em Deus, o diabo gosta. O diabo vai montando o cavalo na pessoa, impondo dor, miséria, desemprego, brigas no lar. O diabo vai impondo sofrimento, porque a pessoa não está acreditando em Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, cada um de nós que está na igreja precisa acreditar em Deus. Você tem que confiar em Deus, você tem que acreditar no Senhor e saber que o Senhor é fiel. Se você servi-lo, Ele vai cuidar de você. Então esta foi a palavra, esta lição podemos aprender. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. A pessoa que crê em Deus, que é fiel a Deus, ela está edificando a sua vida na rocha. Podem vir as lutas, as tempestades da vida, mas a pessoa não vai cair. Ela vai permanecer firme, porque está firmada no próprio Deus. E ele prosseguiu dizendo: crede nos seus profetas e prosperareis. O padre é na igreja um profeta de Deus. O que o padre Ricardo transmite aqui no altar? Exatamente aquilo que está na Bíblia. Você já ouviu o padre ensinar aqui alguma coisa que não está na Bíblia? Sim ou não?
nunca você ouviu e nunca você vai ouvir o padre ensinar para você, ensinar na igreja, algo que não está na Bíblia. Então, você tem que acreditar na palavra que o padre transmite para você, pois é a palavra de Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, quando o padre lhe diz, faça a tua novena, que Jesus vai te abençoar, faça a novena e Jesus vai te abençoar. Quando o padre lhe diz, reze, jejue, busque a Deus de coração, Ele vai abençoar a sua vida. Reze, jejue, busque a Deus de coração, Ele vai te abençoar. Pode ter certeza. Quando o padre lhe diz, seja dizimista fiel e o Senhor te dará prosperidade. Seja dizimista e você vai prosperar. Então creia na palavra de Deus que o padre transmite e sua vida vai prosperar. Vamos prosseguir aqui. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou, digam graças a Deus. Veja você, o povo de Deus foi caminhando em direção ao arraial do exército inimigo, e quando o povo de Deus começou a cantar, Deus fez com que os exércitos inimigos se levantassem um contra o outro. Eles começaram a brigar e eles mesmos se destruíram. E a destruição foi total. Nenhum homem sequer sobreviveu. Todos eles foram destruídos. E quando o povo de Deus chegou lá naquele arraial dos inimigos, o povo de Deus encontrou todo mundo morto e havia ali objetos preciosos em grande quantidade, mantimento em abundância, riquezas que eram daquele povo. E veja o que aconteceu para nós encerrarmos aqui. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito, digam graças a Deus. Então o povo de Deus chegou lá, havia aquele mundo de riquezas e os inimigos estavam mortos. O povo de Deus tomou para si aquelas riquezas, e a Bíblia diz que por 3 dias eles puderam carregar tanta coisa a ponto de não poderem mais carregar. Veja você, aquilo que era uma luta, uma ameaça, aquilo que se tornou um desespero para o povo de Deus, aquele povo confiou em Deus e isso se tornou em uma bênção, em uma prosperidade ainda maior. Assim também é na nossa vida. Como disse ainda há pouco, talvez você olhe para todos os lados e você não vê uma saída. Olhe para o céu, sirva a Deus, peça o socorro divino. Deus vai estender as mãos. E assim como Deus fez com este povo, desta luta, deste sofrimento que você está passando, Deus vai fazer surgir uma grande bênção, uma grande vitória, uma grande prosperidade para você. Digam assim seja. Esse é o nosso Deus, que transforma uma luta em uma vitória muito grande. Esse Deus que transforma uma ameaça em uma prosperidade muito grande. É esse o nosso Deus. Sua vida vai mudar e vai mudar para melhor.
Você está ouvindo uma mensagem do Padre Ricardo Padavini. Deixe o seu like e compartilhe com as pessoas que você quer abençoar.